Ensine a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você já ouviu essa passagem? Eu acredito que sim. Traduzida na versão NVI, capítulo 22 de Provérbios, no versículo 6, diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Agora, ficou bem mais fácil o entendimento dessa passagem, que é tão famosa, não é verdade? Provérbios 22, porque estamos no dia 22 do nosso devocional diário. Pensando nisso, eu trouxe aqui alguns pontos para nós abordarmos como devemos criar os nossos filhos segundo a Bíblia. E eu separei aqui 7 tópicos. O primeiro vai dizer o seguinte: alegre-se com seus filhos. Pois é, há pais tão iracundos que ficam preocupados com tantos problemas que esquecem de sorrir para os seus filhos. Isso é verdade? Sim. Há muitos lares assim. Criança vê o pai e a mãe sorrindo para todo mundo, mas quando olha para si, quando olha para o seu filho, para a sua criança, tem a cara sempre fechada. Não sorri com a criança, não tem prazer de estar feliz com os seus filhos. E isso você deve se atentar. Tem que ter cuidado, pois a criança tudo observa. Segundo, trate as crianças com carinho e ternura. Pois é, por mais que a criança seja desobediente, lembre-se, ela será sempre digna do seu carinho, da sua ternura. Lembra que a palavra do Senhor diz: o reino dos céus já pertencem às crianças. Então, por mais arteiras e desobedientes que sejam, elas precisam sempre do nosso carinho e da nossa ternura. Terceiro, não desista dos filhos desobedientes. Às vezes você desiste de ir no mercado com a sua criança, porque se você leva, você passa vergonha. Mas como que você vai ensinar se você não levar a criança para os lugares que ela mais lhe dá trabalho? O quinto, seja coerente. Pois é, não é que nós somos pais que vamos abusar da nossa autoridade sobre a vida de nossos filhos. Ao corrigi-los, é importante que eles sejam cientes do porquê estão sendo corrigidos, o porquê está de castigo, o que ele fez de errado e por que não pode fazer. É sempre bom deixar a criança ter a certeza do porquê da correção. Ela tem que entender o porquê está de castigo, o porquê está sendo corrigida. Quando ela sabe o verdadeiro motivo da correção, é muito difícil ela tornar a fazer o mesmo erro de novo. O sexto, ensine o que é liberdade com responsabilidade. Pois é, nós não vamos criar os nossos filhos presos dentro de casa. Quando vamos levar os nossos filhos para o mercado, nós damos um pouco de liberdade para eles. Mas é necessário ensinar, por exemplo, que não pode pegar as coisas que quebram da prateleira, não pode abrir produtos antes de pagar, não pode ficar correndo até mesmo dentro da igreja, né? Porque isso daí é deselegante, é falta de educação nos lugares. A criança, ela já tem que ter uma certa responsabilidade, tem que ensinar a criança a ter responsabilidade. Eu não posso tirar a liberdade da criança, não posso deixar de levar ela nos lugares, porque ela não sabe se comportar. Mas eu tenho que ensinar ela, e ela tem que ter responsabilidade no lugar onde ela estiver. Sétimo é, torça pelo seu filho. Às vezes, admiramos o filho do irmão, filha da irmã, filho do vizinho, do amigo, da irmã, de outra família, mas não admiramos nosso filho. E aí é que está o grande erro. Muitas vezes, nós comparamos nossos filhos com os filhos dos outros. Isso não é bom, isso não é saudável, isso adoece o nosso próprio filho. Assim como você não gostaria de ser comparado pelo seu filho com outros pais, então não compare a sua criança com a criança de ninguém. Agora eu trago aqui outro ponto importante para você. Seja um bom exemplo, porque lá em João 13:15 diz, Jesus Cristo disse: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Segundo, ensine a criança a ter limite. Isso cabe nas primeiras instruções que eu trouxe aqui para você, mas eu vou te mostrar que isso está escrito na Bíblia também. Provérbios 29:15 ao 27. A Bíblia diz que é bom corrigir e disciplinar a criança, nem por isso ela vai morrer. Pelo contrário, o pai que corrige o seu filho está livrando a sua alma de ir para o inferno. Terceiro ponto, ensine a criança a ser gentil e educada. Sim, ensinar boas maneiras não é papel de escola, é papel que cabe a você, pai e mãe, fazer para com sua criança. Quarto, a criança tem que ser ensinada que deve sim cumprir suas promessas. Pois é, ser confiável é uma virtude.
Ensine a criança que se ela prometer dividir o lanche com o amiguinho, ela tem que cumprir dividindo esse lanche com o amiguinho. Se ela prometeu dar um presentinho para um amiguinho, ela tem que cumprir e dar esse presente para um amigo. Mesmo que não tenha condições, você tem que ensinar também para a criança. É importante ela saber que só deve prometer o que ela sabe que vai cumprir. Quinto ponto é, ensine a criança a amar os ensinamentos de Deus. Como que a criança vai amar os ensinamentos de Deus? Vendo você amando os ensinamentos de Deus. Isso mesmo. Ensine a criança a orar diariamente e conhecer a Bíblia. Faça devocional. Faça culto doméstico. Antes da sua criança ir dormir, leia com ela. Por mais que você esteja esgotado do seu dia a dia. Mas que a sua criança vá dormir com a mente e o coraçãozinho tranquilo. Depois que você ficou ali, aquele momentinho dela ali, o finalzinho do seu dia com ela, lendo a palavra de Deus, ensinando, louvando. Isso é bom. Fica e cria uma memória afetiva com sua criança. Ore pelos seus filhos. É o sétimo ponto aqui que você tem que colocar no papel, deixar escrito aí na geladeira, em qualquer lugar, para você não esquecer. A oração é o antídoto para todas as aflições. A sua criança, ela passa aflições, ela tem ansiedade, ela tem sentimentos, sente tristeza, alegria, ela tem preocupações. Claro que são coisas de criança, né? Mas tem as preocupaçõezinhas no mundinho dela. E é bom você, pai e mãe, não desprezar os sentimentos de sua criança, do seu adolescente, porque mais simples que seja, por mais assim, tão sem sentido que seja, mais a criança está incomodada com aquilo. E ensinar ela, e ela tem que entregar as suas preocupações na mão de Deus através da oração, é a chave da virada que você dará na vida do seu filho. Isso vai fazer com que a sua criança crie um vínculo com o próprio Deus. O último aqui é os princípios do cristianismo na vida da sua criança. É desde cedo que as crianças desenvolvem sua personalidade e caráter. Sim, elas desenvolvem a personalidade e o caráter desde a primeira infância. Então, já aborde aqui na vida dos seus filhos. Amém? Então, ficamos por aqui com essas instruções que você possa aqui anotar. Vai ser útil para você, mãe, você, pai, tutor, responsável da criança, para você aplicar na vida dela. Isso aqui vai te ajudar bastante. Então, vou fazer aqui uma oração, não só por você, mas vou orar por tua criança também, por teu filho. Então, se ele estiver aí pertinho de você, pega ele, coloca as mãos na cabeça dele, ora comigo, porque eu tenho certeza que depois desse devocional, sua criança e nem você serão mais os mesmos. Amém? Fechem os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por teu amor, por teu carinho, por essa palavra, essas instruções aqui que o Senhor tem me dado. Ah, Senhor, obrigado. Obrigada porque a tua palavra vem nos ensinar todos os dias. Nós vamos sim impedir que outros ensinamentos contrários à tua vontade entrem no coraçãozinho deles, no caminho deles, na mente deles. Peço a ti que nos ajude e nos capacite pelo poder e há no teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então, que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.